Aleluia. Feche teus olhos para que a gente possa orar pela palavra. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de recebermos essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus, teu cuidado, teu amor conosco. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra não retorne ao Senhor sem cumprir, Pai, a tua vontade, sem cumprir o propósito pela qual o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Peço a Ti, Deus, que a Tua vontade seja feita sobre nós. Declaro falência de toda a obra do inferno, Pai, de toda a vontade do diabo, Pai, de roubar, de matar, de destruir, Pai, as sementes que estão sendo lançadas sobre o coração dos meus irmãos. E eu declaro que cada coração aqui essa noite é um solo fértil, onde essa semente irá cair, irá dar frutos, Deus, no nome de Jesus Cristo. E que o Senhor seja honrado e glorificado aqui essa noite no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Deus é bom, gente. Quem crê que Deus é bom? Deus é muito bom, né, gente? Cada detalhe, né? Como eu falei ontem, a gente teve uma oportunidade, né, de viver uma experiência diferente, assim, algo muito forte. Parece que não, né? Mas só o ato de a gente sair, se retirar e ir para algum lugar para estar orando, para estar buscando a Deus, assim, aquilo faz uma diferença tão grande, assim, gente. E foi o que eu ministrei aos meninos, né? Quem abre teu coração e deixa que Deus faça o que Ele veio fazer, ou o que Ele nos chamou a fazer. E a mesma coisa eu quero falar para você aqui hoje. Quero te convidar a abrir teu coração, sabe, a permitir que a palavra de Deus fale com você, que ela entre no teu coração e que ela possa te ministrar, que você saia daqui essa noite com a certeza de que Deus te deu aquilo que você precisava. Amém, queridos? Então eu quero dizer uma coisa para você: o deserto não é o nosso destino. Amém? Às vezes você pode estar passando por batalhas, lutas, desafios, né? Você olha para o lado e fala: meu, o que está acontecendo? Cara, que agora? Quem nunca, né, se deparou com essa pergunta? E agora? O que eu faço? Né? Às vezes, queridos, você tem tudo programadinho. Não sei se isso já aconteceu com você, né? Você já programou tudo, tá tudo certinho, tudo do jeito que vai acontecer, e de repente, puf, o cenário muda. Deus te direciona para o outro lado, ou Deus às vezes permite que coisas aconteçam para que você não dê o próximo passo, né? E muitas vezes a gente fala assim: nossa, é o inimigo, né? É um inimigo, mas nem sempre é o inimigo, queridos. Às vezes é só Deus falando assim: espera mais um pouquinho, segura mais um pouquinho. E assim, queridos, existem tempos diferentes na caminhada do povo de Deus. Há momentos em que a gente precisa reconstruir, né? A gente tem o exemplo de Neemias, né? Nos dias de Neemias, ele precisou sair do palácio e ir para Jerusalém para reconstruir as muralhas. Tempos de reparar, né? Então, tem tempos de reconstruir, tempos de reparar, tem tempos de reorganizar a casa. Cara, é natural a gente passar por processos, sabe? E alguns desses processos, gente, eles não são fáceis, amém? São difíceis, exigem de nós dedicação, determinação, perseverança, né? Nós precisamos estar muito convictos daquilo que nós queremos para poder chegar no lugar que Deus tem para as nossas vidas. Mas vai ter desafios, amém? Vai ser difícil. Muitas vezes você vai falar assim: acho que não é para mim, não quero mais. Porque, queridos, cansa, lutar cansa, sim ou não? Cansa, né? Você se preparar para algo cansa. Eu me lembro que eu comecei a faculdade, queridos, eu já tinha 34 anos. Eu voltei a estudar depois de praticamente 10 anos internado no crack. Com 34 anos eu falei assim: não, eu vou voltar a estudar. E cara, tinha dias que eu falava assim: eu não quero mais, não vou mais, não preciso mais. Mas eu falava para mim mesmo também: mas poxa, eu não posso desistir, eu não posso abandonar o barco agora, eu não posso voltar atrás da minha palavra, porque eu já fiz isso muito, eu já comecei tantas coisas na minha vida e parei de fazer tantas coisas, começava e não terminava, nunca chegava ao fim de nada.
Aí aquilo vai gerando uma decepção tão grande, uma frustração tão grande dentro de você, que você fala assim: oxe, e agora? Eu não sirvo para nada mesmo, eu não presto para nada mesmo. A gente começa a falar porque você começa a acreditar que aquilo é verdade. Então, queridos, há momentos para todas as coisas. Então, como eu disse, tem momentos onde, cara, a gente tem que reconstruir, outros tem que reparar, outros tem que reorganizar. Mas tem um momento, queridos, aonde Deus diz assim para mim e para você: agora é hora de marchar, agora é hora de andar. Queridos, o Egito, ele ficou para trás. O que o Egito representa? Aquele mundo que nós vivíamos longe de Deus, aquele lugar que nos afastava do Senhor. A escravidão ficou para trás, não é mais o nosso lugar. As muralhas foram levantadas. A nossa igreja passou por um momento muito difícil, queridos. Teve momentos que a gente falava assim: cara, e agora o que vai ser de nós? Vamos fechar as portas, não vai dar. Por mais que, cara, você tenha fé, e olha que eu tenho fé, gente, olha que eu tenho muita fé. Mas tinha momentos assim que eu olhava para Deus: Deus, e agora? E Deus falava assim: levanta as muralhas. E a gente ia lutar, então vamos levantar as muralhas. Aí Deus mandou reparar algumas coisas, a gente foi lá, reparou. Aí Deus mandou reorganizar algumas coisas, nós fomos lá, reorganizamos. Foi a nossa igreja. E agora nós chegamos num tempo, queridos, um novo tempo. Nós não estamos, com um tema que diz, em marcha à toa, tá? Então essa é uma direção de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Igreja, Deus está falando para nós: marchem. Deus está falando para nós: é hora de vocês levantarem acampamento e começarem a andar. Nós estávamos com o nosso acampamento no meio do deserto, sendo suprido pelo maná diário, sendo suprido, em todas as nossas necessidades, mas nós estávamos, acampados no deserto. E agora Deus fala para nós: levanta o acampamento e anda. E se Deus fala para mim e para você levantar o acampamento e marchar, queridos, isso significa que está na hora de se movimentar em direção à promessa de Deus. Isso significa, queridos, que Deus deu a ordem para que a gente possa acessar aquilo que um dia Ele liberou sobre a sua vida, amém? Então, amados, agora existe um povo em movimento, um povo que não olha para trás, um povo que não negocia a promessa, um povo que entende que o deserto não é moradia permanente, é apenas uma passagem, e nós estamos de passagem, amém, irmãos? Talvez ainda existam entre nós pessoas cansadas, pessoas desanimadas, pessoas que ainda existem pessoas pensando em desistir, mas hoje o Senhor libera uma palavra sobre essa igreja: continue marchando, porque a terra prometida está diante de vocês, amém? A terra prometida é logo ali, queridos. O povo estava no deserto, eles não conseguiam ver o lugar. A Bíblia diz, queridos, que uma coluna de fogo se movia, uma nuvem de fogo se movia. Então, queridos, o que nós temos aqui? É hora de se mover, é hora de andar. E olha o que a Bíblia fala, porque às vezes a gente fala: como que vai ser quando eu chegar lá? Como que vai ser quando eu me posicionar? Deixa eu beber uma água. Eu vou falar uma coisa para você, queridos. Todo esse culto, ele vai ser um culto onde a gente vai estar liberando palavras. Durante a ministração eu vou estar liberando várias palavras. Nesse momento você pode pegá-las ou deixar passar. Mas eu quero te convidar, querido, a ficar muito atento e entender que muitas dessas palavras Deus está falando diretamente ao teu coração. Diretamente para você. Então a primeira palavra que eu quero falar para você: o Senhor vai expulsar os teus inimigos diante dos teus olhos, amém? Deuteronômio 7:1 diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, fizer entrar na terra para o qual vocês estão indo para dela tomar posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Aí Ele dá nome a elas:
os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações, e ele fala, maiores e mais fortes do que vocês. Queridos, preste atenção, que Deus não diz se vocês conseguirem entrar. Deus diz, quando eu introduzir vocês nessa terra. Deus está falando, ei, eu vou levar vocês nesse lugar, amém, irmãos? Então, amados, as promessas de Deus não dependem apenas da nossa capacidade, dependem da nossa obediência, dependem principalmente da fidelidade dele. Por quê, queridos? Ele é fiel. Deus afirma que removerá os habitantes da terra, e preste atenção, ele fala número, 7 nações. O que representa 7 nações? Na literatura hebraica, número 7 representa, frequentemente comunica a ideia, queridos, de totalidade. Ou seja, plano total, plano completo, totalidade, completude. Então, queridos, embora fossem povos reais, o uso do número também, ele enfatiza a grandeza do desafio. Ele está falando, vocês se movam. Está na hora de vocês levantarem acampamento, está na hora de vocês começarem a andar em direção à terra prometida. Mas ei, quando eu introduzir vocês lá, eu irei derrubar os inimigos diante de vocês. Amados, ele está falando 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E esse detalhe, ele é importantíssimo. Israel não possui vantagem nenhuma. E talvez você olhe hoje para a igreja, você olhe hoje para a sua vida, você olhe hoje para a sua família, você fala, não é possível. Irmão, eu vou falar para você não é impossível, mas para Deus é possível, amém? Talvez você não consiga, queridos, isso é natural a gente pensar, eu não consigo. Mas você não tem que pensar que você consegue, você só tem que pensar, eu vou andar conforme a vontade do meu Deus. Eu vou obedecer o que Deus está falando. Se Ele está falando para eu andar, eu vou andar. Se Ele falar para eu parar, eu vou parar. Eu só não vou sem Ele. Então aqui o que eu tenho que pensar? Eu só não posso ir para enfrentar os meus inimigos sem aquele que pode derrubar os meus inimigos. Amados, Israel não possuía o maior exército, eles não eram a nação mais preparada, nem a nação mais influente, mas, queridos, eles tinham o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que andava com eles, corria com eles. Então, amados, sabe o que isso mostra? Que a vitória deles só era possível através de uma intervenção divina. E a tua vitória só é possível através de uma intervenção divina. Queridos, os teus inimigos cairão, queridos, quando Deus colocar as mãos sobre eles, amém? Então o teu papel, queridos, é dobrar o teu joelho e falar, Pai, eis-me aqui, Senhor. Queridos, existem desafios que são maiores do que nós, existem inimigos espirituais que tentam impedir o avanço do povo de Deus. Tem uma legião de demônios, queridos, que se colocam diante da tua família, diante da promessa de Deus sobre a sua vida. Para quê? Para te impedir de andar. Mas o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, queridos, Ele é poderoso para fazer todos eles caírem diante de você. A mensagem de Deuteronômio 7, ela continua ecoando, que diz, aquilo que parece maior do que você não é maior do que o Deus que vai à sua frente, amém? Ele vai à frente, Ele está à sua frente. Os 7 povos de hoje, queridos, podem assumir outras formas, não são os hititas, não são os jebuseus, mas, queridos, eles podem ser o desânimo, eles podem ser a frieza espiritual, eles podem ser a incredulidade, eles podem ser a apostasia, eles podem ser o medo, a escassez, queridos. Esses são os inimigos que se colocam diante do povo de Deus nesse tempo. Mas Deus fala que eu irei introduzir vocês na terra prometida e derrubarei todas essas nações. O Senhor teu Deus te introduzirá. A promessa não depende do tamanho do obstáculo, mas da fidelidade daquele que prometeu, e Ele é fiel para fazer, amém, queridos? Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Amados, existem
Inimigos tentando paralisar, tentando impedir o avanço da igreja, tentando impedir, queridos, que aquilo que Deus liberou sobre a sua vida chegue até você, chegue até a tua família, chegue, queridos, até a sua casa. E hoje nós os identificamos e decretamos a sua queda. Por isso nós declaramos: vai cair o inimigo da frieza espiritual. Amém? Se você crê, vai dizendo amém, queridos. Toda acomodação, toda falta de paixão pela presença de Deus, que o fogo do Espírito Santo volte a arder no coração de cada pessoa dessa cidade, de cada pessoa da cidade de Itaperuçu também. Vai cair o inimigo do desânimo em nome de Jesus. Aquele que sussurra: não vale a pena, você já tentou demais, pare de servir. Hoje nós declaramos, queridos, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos: o Senhor renova as forças dos cansados. Se você está cansado, queridos, eu declaro sobre a sua vida renovo do Senhor, restauração, vinda diretamente das mãos do Senhor. Vai cair o inimigo da apostasia, toda tentativa do inferno de afastar pessoas da verdade. Filhos voltarão, líderes permanecerão firmes, discípulos serão fortalecidos. Esta igreja permanecerá fiel até o fim, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vai cair toda força, todo inimigo que toca, queridos, na provisão financeira. Às vezes, queridos, a gente está andando, e cara, essa é uma parte assim que toca e balança qualquer família, desestrutura qualquer casa. Mas no nome de Jesus Cristo, que nós declaramos que todo inimigo que toca a vida financeira dos meus irmãos, nós declaramos portas abertas, nós declaramos empregos, nós declaramos promoções, nós declaramos novos negócios, sabedoria para administrar, generosidade abundante. Não haverá falta na casa do Senhor. A obra continuará avançando, porque Deus, a provisão está no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo. Deus está aí, queridos, no meio de vocês. Amém, irmãos? Vai cair o inimigo da divisão. Nós declaramos unidade da igreja, nós declaramos o amor do povo de Deus, nós declaramos a honra, nós declaramos a comunhão verdadeira, nós declaramos um povo que marcha junta no nome de Jesus Cristo. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, queridos. Uma igreja dividida enfraquece, mas uma igreja unida se torna inseparável, imparável, queridos. Uma igreja que dá as mãos, uma família que dá as mãos, queridos, nada para. E não vai parar, porque Deus está à frente, amém? Queridos, não olhe para trás. Não olhe para o Egito. Deuteronômio 8, a gente ministrou ofertas usando esse versículo, mas ele relembra o deserto. Ele está trazendo uma mensagem assim: lembrem de onde vocês saíram, lembrem o que vocês passaram, lembrem das lutas, lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Lembre como Deus tem te conduzido para te trazer até aqui hoje, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-lo à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Você está entendendo, queridos? Que Deus conduziu esse povo, pôs esse povo à prova, sim, para saber a intenção do coração do seu povo. E é isso que Deus faz, queridos. Às vezes Deus permite algumas coisas justamente para ver onde está teu coração. Onde está teu coração? É fácil dar glória a Deus quando as coisas estão tudo bem, tudo acontecendo do jeito que você quer. Eu quero ver dar glória a Deus, queridos, quando as coisas não estão do jeito que você quer. Quando as coisas não funcionam do jeito que você deseja. É essa hora, queridos, que o joelho vai para o chão e fala: Pai, obrigado por esse desafio. Pai, obrigado pela luta. Obrigado pela batalha. Obrigado por ser meu Deus. Obrigado por estar comigo. Obrigado por ir à frente dessa batalha. Porque o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Porque Tu és fiel à Sua palavra. Amém, irmãos? Moisés, ele está falando da nova geração de Israel. Neste momento, queridos, o povo que tinha saído do deserto, eles já tinham sucumbido diante do deserto. Por quê, queridos? Porque murmuraram, olharam para trás, desobedeceram, desonraram, foram infiéis a Deus. E, queridos, então Moisés chega diante da nova geração. E eu posso dizer uma coisa para você? Sim ou não? Você é a nova geração.
Você é a nova geração, você é a geração que Deus levantou neste momento, nessa caminhada para entrar à terra prometida. Amém, irmãos? Então, o que Moisés está falando? Que eles não deveriam apenas celebrar o destino, mas lembrar do processo. Antes da abundância de Canaã, houve a escola do deserto. Queridos, Israel devia lembrar não apenas das vitórias, mas deveria lembrar de todos os caminhos, os milagres, as crises, as quedas, as provisões, as correções, nada foi desperdiçado. Então, amados, às vezes você pode olhar para a sua vida e falar assim: poxa, olha a minha queda, olha a minha crise, olha o meu desafio, olha a minha correção. Mas o irmão também teve provisão, também teve maná, também teve sustento, também teve Deus te abraçando nos momentos de crise. Ele estava lá, estava cuidando. Quando as lágrimas corriam e ninguém via, sabe quem estava do teu lado? E juntando cada uma dessas lágrimas, o Senhor estava ali. O Senhor estava do teu lado, queridos. Quando você olhava para o lado, cadê todo mundo? Cadê aqueles que caminhariam ao meu lado? Mas Deus estava lá o tempo todo falando: eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filha. Tudo que você precisa está diante de você. Queridos, há pessoas que querem esquecer o deserto porque ele foi doloroso. Às vezes a gente passa por processos nas nossas vidas que você fala: eu não quero mais nunca mais lembrar disso. Mas eu vou te dar um conselho: não se esqueça disso, porque isso vai fazer você avançar. Isso vai fazer você ser grato. Isso vai fazer você olhar para Ele e falar: obrigado, Deus, por ter me trazido até aqui. Deus diz: lembre-se, porque aquilo que parecia atraso era na verdade preparação. Às vezes você acha que está atrasado, às vezes você acha que não está conquistando. Ei, queridos, comece a pensar: Deus está me preparando, Deus está me capacitando, Deus está, queridos, me forjando para que eu possa entrar na terra prometida. Amém? Israel não caminhou sozinho, queridos. A nuvem guiava de dia, a coluna de fogo guiava de noite. Quando ela andava, eles andavam. Quando ela parava, eles paravam. E assim tem que ser eu e você. Se Deus se movimentar, eu me movimento. Se Ele parar, eu paro também. Se Ele for à frente, eu vou. Se Ele não for, eu não vou. Eu fico aqui. E a minha oração é: Senhor, se o Senhor não estiver nesse lugar, não deixa eu ficar. Se o Senhor não vier comigo, eu não vou. Se o Senhor não for à frente, eu não vou dar um passo. O mesmo Deus que guiou ontem continua guiando hoje. Amém, queridos? O mesmo Deus que guiou o povo no deserto guia você nesses dias, em nome de Jesus Cristo. No Egito eles aprenderam a sobreviver, no deserto eles aprenderam a depender. E Deus estava removendo o coração deles a falsa sensação de controle. Deus estava falando assim: vocês não têm controle de nada, mas vocês podem viver tudo. É o que Deus estava mostrando para eles. O deserto trouxe à tona fé e incredulidade, gratidão e murmuração, dependência e orgulho. O deserto faz isso com a gente. Ele vai te mostrar se você é uma pessoa de fé ou se você é uma pessoa incrédula. O deserto vai te mostrar se você é uma pessoa grata ou murmuradora. O deserto vai te mostrar se você é uma pessoa dependente ou orgulhosa. É isso que o deserto faz com as pessoas. Queridos, as crises, elas não criam caráter. Crise não cria caráter. Crise revela caráter. Crise mostra o caráter das pessoas. Momentos de crise é onde a gente mostra quem nós realmente somos. A verdade que está dentro do nosso coração, a verdade que está nos nossos pensamentos. São momentos de crises, queridos. O objetivo do deserto não era destruir, era formar. Deus estava construindo um povo obediente. Antes de entregar a promessa, eles precisavam ser obedientes, porque caráter é mais importante do que conquista, irmãos. Ser uma pessoa de caráter para Deus é mais importante do que aquilo que Ele pode colocar na sua mão. Vocês estão aqui? A igreja não pode esquecer o caminho percorrido. Nós, como igreja, nós não podemos esquecer o caminho que nos trouxe até aqui. Dias de choro, dias de
risos, dias de conquistas, outros dias de percas, dias de frustrações, mas dias de realizações. Nós vivemos todas as experiências. O deserto não nos matou, amém, irmãos? Amém, irmãos? O deserto ele não te matou, mas o deserto ele te ensinou. E hoje nós podemos declarar: não somos o mesmo povo que saiu do Egito. Ei, igreja, eu declaro sobre a sua vida: você não é a mesma pessoa que saiu do Egito. Você não é a mesma pessoa que um dia entrou nessa igreja. Você não é a mesma pessoa, queridos, de anos atrás. Você não é a mesma pessoa, queridos, que um dia estava perdido, sem rumo, sem destino. Hoje, queridos, você tem alguém que você pode olhar e falar: papai. Tem alguém que cuida de você. Você não é mais igual, queridos. Eu não sou mais o mesmo, você não é mais o mesmo. Nós somos mais maduros, nós somos mais dependentes de Deus, nós somos mais conscientes da sua fidelidade. Nós aprendemos, nós crescemos. E se o Senhor nos sustentou durante esses anos no deserto, certamente nos conduzirá à terra prometida, porque Deus tem uma promessa sobre essa igreja, Deus tem uma promessa sobre a minha vida, Deus tem uma promessa sobre a tua vida, Deus tem uma promessa sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, queridos, e Ele é fiel para cumpri-la, amém, queridos? Então nós declaramos no nome de Jesus: não voltaremos para o Egito, não voltaremos à incredulidade, não voltaremos à superficialidade, não voltaremos à falta de compromisso. Nós marcharemos até o cumprimento da promessa, amém? Se você quer dar mais uma salva de palmas a Jesus. Somos mais dependentes de Deus. E eu creio que nós estamos prontos para avançar. Quem crê? Nós estamos prontos para dar o próximo passo, queridos. Mas pastor... Não, queridos, nós estamos prontos para dar o próximo passo. Deus precisa de uma pessoa. Uma única pessoa. A Bíblia fala de Gideão e um exército de mais de 30 mil homens. E Deus foi tirando até ficar com 300. E Deus derruba o exército inimigo, que era uma multidão muitas vezes maior do que os 300, para que eles soubessem que eu só preciso de uma pessoa. Só preciso de um, disposto a fazer a vontade de Deus. Talvez você seja um da sua casa. Talvez você seja um do seu bairro. Talvez você seja um da sua escola, um do seu trabalho. Você só precisa estar disponível para Ele e falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deixa que eu vou. Manda eu que eu vou. Manda dá ordem, Deus. Sabe aquelas cenas assim, onde o cachorro está na guia ali, assim, preso, louco para... Aí o dono solta e ele vai... Para avançar, isso tem que estar queimando dentro da gente. Pai, manda eu, deixa eu ir, deixa que eu vou, manda eu marchar. Deuteronômio 8:7 diz assim, ó: pois o Senhor, o seu Deus, o está levando à boa terra. Aí ele complementa: cheia de riachos, tanques de água. Ali diz, ó: põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Queridos, depois de lembrar Israel sobre o que eles viveram, sobre o aprendizado do deserto, ele sai da lembrança da escassez para apresentar a visão da promessa. Então Deus vai fazer você lembrar do deserto, mas Ele vai te mostrar a promessa. Ele vai te mostrar: ei, esse é o caminho que está à frente. Esse é o lugar para onde eu estou te levando. O deserto não era o destino, a caminhada tinha um propósito, queridos. A tua caminhada tem um propósito, amém, irmãos? A tua caminhada tem um propósito dada por Deus a você. Havia uma terra preparada por Deus, há uma terra preparada por Deus para você, para a sua família, para essa igreja, em nome de Jesus. Existem promessas que ainda não chegaram às nossas mãos, mas já estão garantidas pelo caráter de Deus.
Não é por causa de mim, é por causa dele. É pela palavra dele, é pela fidelidade dele, é pelo caráter dele. Queridos, quem começou a obra, a boa obra, ele é fiel para completá-la, amém? Ele fala numa boa terra, o versículo que nós lemos diz, numa boa terra. Então, no Antigo Testamento, queridos, essa mensagem boa, ela carrega a ideia de algo que corresponde perfeitamente à intenção de Deus. Deus criou as coisas e viu que era bom. Aí ele traz a mensagem, estou levando vocês para a boa terra. Então ele está mostrando aqui a intenção do Criador, a intenção, aquilo que está no coração de Deus. Deus deseja te levar para um lugar bom, para a boa terra. Deus não conduz seu povo para um lugar de destruição, irmão. Deus não quer te levar para a ruína, Deus não quer te levar para o abismo, Deus não quer te levar para a destruição. Aquilo que Ele prepara é bom. Pode não ser fácil chegar até lá, mas é bom permanecer no centro da vontade dEle. Então, queridos, o que você tem que ter na sua mente? Eu quero ficar no centro da vontade de Deus. Eu quero permanecer nesse santo lugar. O mesmo Deus que sustenta no deserto é o Deus que prospera na terra prometida. Amados, o versículo diz assim que existem mananciais. Isso representa, cara, que tem mananciais escondidos na fidelidade de Deus. E quando você pensa que acabou, Ele faz brotar águas profundas. Quando você acha que não tem mais solução, Deus aparece com águas reparadoras, águas que trazem vida, águas, queridos, que restaura, que cura, que conserta. Quando a gente acha que chegou ao fim, queridos, Deus fala, não, era só uma vírgula. Agora começa a próxima fase. E é isso que está começando sobre a sua vida, uma nova fase, em nome de Jesus Cristo. Está vindo uma nova fase do Senhor sobre a igreja. Sobre a igreja Bola de Neve, não só sobre a igreja Bola de Neve em Rio Branco do Sul, sobre a igreja Bola de Neve, sobre em toda essa nação, queridos. Onde tem uma igreja, está vindo um novo tempo sobre essa igreja. E se você está debaixo, queridos, dessa unção, essa unção também é sobre a sua vida, é sobre a sua casa, é sobre a sua família. Quando nós pensamos que acabou, queridos, Ele faz brotar algo novo. Amados, eu e você já conhecemos desertos, essa igreja já conheceu o deserto, nós já vivemos tempos de reconstrução, nós já enfrentamos oposição, já precisamos depender do maná diário. Nós sabemos o que é o maná diário, igreja. Nós sabemos o que é não ter o recurso e falar, pai, a gente não sabe como fazer. E Deus abriu uma porta, queridos, e mandar uma pessoa, e mandar alguém, e Ele vir e suprir pontualmente. Esse sábado a gente estava trabalhando na casa que nós estamos construindo uma peça para o Márcio. Para quem não conhece o Márcio, ele sofreu 2 AVC. E ele perdeu os movimentos de perna, de braço, perdeu a fala, tem dificuldade para comer, precisa de alguém para trocar a fralda dele, gente. Sabe, ele está numa condição assim, queridos, de dependência de pessoas para poder fazer o básico. O básico. E a gente, estava lá trabalhando, eu falei para a galera assim, vamos comprar uma carninha, fazer uma carninha assada aqui e tal. A gente foi lá e comprou uma carninha. E daí veio na cabeça, poxa, mas o Márcio não pode comer. Aí a esposa dele falou assim, poxa, o Márcio queria comer um pedacinho de carne. Eu falei, mas ele pode comer? Ele falou, não sei. Aí eu falei, vamos cortar um filezinho, uma pontinha assim, você fica segurando e ele fica meio que mordendinho na boca. E ela fez, colocou na boca dele assim, cara, ele pegava, ele tentava apertar aquilo ali assim, mas o rosto daquele homem, cara, quando ele mordia aquele pedacinho, ele não podia engolir. Mas só de saborear, só de sentir o gosto da carne na boca dele, aquilo ali para mim foi algo muito forte. Porque na hora eu pensei assim, cara, eu posso comer um pedaço de carne.
Meu irmão queria comer um pedacinho de carne, não pode. Não é porque ele não tem, é porque não pode mesmo. E sabe, cara, tem algumas coisas assim que a gente só vai dar valor quando a gente não tem, quando a gente pede. E hoje Deus ele está falando aos nossos corações. E lembrem do Egito, lembrem do deserto, mas eu vou te mostrar a terra prometida. Eu vou te mostrar o destino. Então, queridos, eu sei o que é não ter, mas eu sei o que é ser provido por Deus também. Muitas vezes eu e minha esposa nós não tínhamos o que comer. Nós abríamos a geladeira, tinha água. E água e água. Não tinha o almoço, não tinha a janta, não tinha o café da manhã. E detalhe, todo o dinheiro tinha sido gasto em drogas. Mas Deus ele trazia o maná para a gente. Alguém aparecia e falava: vocês vão almoçar onde hoje? A gente não sabemos. Vamos almoçar com a gente. E a gente saía para comer na casa de alguém. Ou alguém trazia um pedaço de carne, alguma coisa para nos dar. Então, às vezes, eu faço questão de olhar para este lugar. Mas por que eu olho para este lugar? Para saber de onde Deus me tirou. Hoje eu posso ir lá e levar um pedaço de carne para alguém, levar uma cesta básica, levar um prato de comida, chamar alguém para comer na minha casa. Eu posso fazer isso hoje. Mas um dia alguém fez isso por mim. Um dia foi alguém que abriu a porta da sua casa para eu estar lá. Um dia eu estava nesse lugar de escravidão, de deserto. E Deus nos supriu, Ele veio com o maná diário. Essa igreja viveu o maná diário. Essa igreja, queridos, a gente nunca teve um recurso assim, para poder fazer o que quer. Às vezes a gente olha assim, sabe, fala: nossa, mas, poxa, os caras podem, os caras isso, os caras aquilo. A gente teve que dar passos assim, queridos, debaixo da nuvem de Deus, do maná que vinha. E algumas vezes eu já falei assim: cara, como que a gente vai pagar o aluguel da igreja? Como que a gente vai comprar os produtos para limpar a igreja? E Deus vinha, queridos, com um favor e fazia chegar até a gente. Deus vinha com a provisão e fazia chegar até a gente. Então essa igreja é uma igreja que está debaixo desse favor de Deus. Sempre estivemos debaixo desse favor, queridos. Não temos muito, mas temos o que precisamos. Temos aquilo que precisamos para dar o passo, para seguir em frente, para continuar caminhando, para ir em direção à terra que Deus nos prometeu. Então, queridos, a palavra do Senhor para este tempo, para nós, para mim e para você: eu estou conduzindo vocês para uma boa terra. Eu estou levando vocês para a boa terra, uma terra de salvação, uma terra de crescimento espiritual, uma terra de maturidade, uma terra de provisão, uma terra onde vidas são restauradas. Deus está nos levando e nos conduzindo para esse lugar. Por isso, não parem de marchar. Não desistam no meio do caminho, não confundam o deserto com o destino. O deserto é a travessia, não é o nosso lugar, queridos. Nós estamos indo. Nós estamos chegando à beira do Jordão. E Deus vai parar as águas para a gente passar. Deus vai parar as águas, queridos. Passaremos a seco por elas. E chegaremos no lugar que Deus nos prometeu. A promessa, ela continua à frente, queridos, e hoje nós podemos declarar sobre a igreja: haverá abundância de graça, amém? Haverá abundância de palavra, amém? Haverá abundância da unidade, amém, queridos? Haverá abundância de provisão, amém? Haverá abundância de salvação. Eu declaro famílias inteiras chegando e sendo salvas por Jesus Cristo. Eu declaro famílias inteiras chegando e sendo restauradas e restituídos do favor e da graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos, porque aquele que nos chamou, Ele é fiel para fazer. O Senhor teu Deus te introduzirá na boa terra. O Senhor teu Deus te levará pelo caminho. A promessa não morreu, a promessa está mais próxima do que nós imaginamos, amém, queridos? Igreja, permaneça em marcha.
Permaneça andando, porque existe uma boa terra preparada por Deus para mim e para você, em nome de Jesus, amém.